Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Constitucional. E são questões tanto da banca VUNESP quanto da banca Consulplan. Então, os senhores estarão aí aptos, preparados para fazer uma excelente prova de constitucional, tanto lá no Mato Grosso do Sul, quanto também aí para o vindouro concurso de São Paulo, né, o 12º concurso de São Paulo. Essa nossa aula, eu tinha falado para vocês, que nós trataríamos os direitos políticos, partidos políticos e cidadania, aqueles 3 últimos capítulos do título 2. Aí vão me acompanhando aí, por gentileza. A nacionalidade, na verdade, né? Nacionalidade. Nós falaríamos nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Só que eu vou falar sobre esses temas amanhã, na nossa 8ª aula, porque eu achei prudente fazer mais uma aula sobre o artigo 5º. Então, nós vamos ter a nossa 7ª aula agora. 7ª aula. Constitucional. Resoluções de questões da Consulplan e da VUNESP. Eu reorganizei aqueles arquivos, Elisa, e lhe enviei por e-mail todos os arquivos dos exercícios. Também organizei todo o material do quadro, já está pronto, vou mandar para você depois desta aula, e os links também, dos vídeos no YouTube. Então, 7ª aula de Constitucional. Vamos tratar aqui, nessa 7ª aula, questões cujo conteúdo é o artigo 5º da Constituição da República de 88. Vamos começar a partir do exercício 11, que é a continuidade aí deste último arquivo do material que eu lhes enviei, que é uma questão da banca VUNESP do ano de 2019, Câmara de Tatuí, São Paulo, e se inicia com os dizeres. 11. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos listados no artigo 5º da Constituição Federal, está previsto que vocês têm localizado esse exercício? Tem que sempre ter os arquivos, imprimir os arquivos dos exercícios e ir seguindo. Localizou, Elisa? Então, vamos lá. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo período de 10 anos. Será que é isso mesmo? Não. O que diz o inciso 27? Aí, com lume e collor em mãos, vamos lá no artigo, no inciso 27. 27. Aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Qual que é o prazo, Elisa? Você saberia me dizer? Que é definido no artigo 41 da Lei 9.610? Professor, o prazo não é de 70 anos? 70 anos, 70 anos. Fernanda, você saberia me dizer a natureza jurídica dos direitos do autor? Nem me fale. É sui generis, né? Isso, é sui generis, mas tem um arquivo que eu lhe enviei. Depois você não, vai você acessar. não enviou, você falou que enviar no dia da prova, eu estava agitada, comentei, você pesquisou e não enviou para mim, não. Eu já tinha até enviado antes, na verdade, mas eu vou te mostrar qual é. Tá. É porque essa pergunta foi feita para Fernanda Elisa, na prova oral da Paraíba, agora, lá em João Pessoa. Perguntaram isso. Eu não sabia a resposta. Na prova oral. A natureza jurídica. Fernanda, eu tinha sabe daquelas
questões que professor, o senhor viu o material que eu enviei umas questõezinhas desse final de semana? Direitos da personalidade e falsidade. Foram aquelas questões, foram do professor Vilaverde, não? Não. Eu até vi, mas eu nem imprimi. Não, eu não vi, não. Você mandou outro? Eu tenho de direitos autorais. Eu vou mandar para você, Fernanda. Não precisa digitar, não, Elisa. Pode fotografar, que aí eu digito. Não, mas não é do caderno. Eu tinha feito as perguntas. Ah, então tá. Elisa, ele me fez 5 perguntas. 3 foi da lei de direito autoral. Eu errei as 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. E é isso. Não é o artigo 3º, eles reputam-se para os efeitos legais como bens móveis. Exato, mas não é assim. Não, mas não é isso, não. Não era essa a resposta, não. Que ele queria. Vou ler aqui um artigo específico, por exemplo, né? Um artigo, né? Ele foi sempre associado a direito patrimonial ou é direito? A questão ele é direito patrimonial ou é um direito da personalidade? A questão É por isso que é sui generis. Isso, por quê? Porque ele engloba várias características, causando assim enfim, não se há um enquadramento adequado nesses compartimentos. Então, ele é um direito sui generis, né? Mas, assim, reputam-se para efeitos legais, eles têm a natureza de bens móveis, nos termos da Lei 9.610, né? Mas a equiparação legal a bem móvel... é diferente de natureza jurídica, né? Tipo assim, reputa-se para os efeitos legais bem móveis, mas não é a natureza jurídica, né? São coisas distintas. Então, é isso. Interpreta-se restritivamente. Então, a natureza jurídica não está na lei, né? Não está na lei. Tá. E qual que é o artigo mesmo que fala dos 70 anos? É o artigo 41. Ah, é o 41. Então tá, obrigada. Exato. Então, vamos esperar. Você envia para a gente, Elisa, então, o arquivo, por favor, com essas definições, porque eu também não sei qual é a natureza jurídica, não. Eu sei que é sui generis e que há esse embate se é um bem, enfim, é um bem móvel, porque é equiparado a um bem móvel, ou seria um direito da personalidade. Eu também não saberia discorrer sobre esse direito da personalidade. Letra A, falsa, porque é pelo período que a lei estabelecer. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, interesse ou utilidade pública, mediante indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. Este, Elisa, nós já falamos, é o 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública. Perdão, eu vou ler o inciso. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E aí nós fizemos aquelas 5 hipóteses, né, Elisa, que eu as tenho aqui naquele meu esquema, que é a hipótese primeiro, artigo 5º, 24, todo mundo tem, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. O senhor postou isso daí, professor? Enviou? Você enviou esse material? Enviei. Por e-mail e também no grupo. Mas eu vou mandar para você, Fernanda, só mesmo para que você o tenha. Tá bom. Obrigada. Aqui agora, se você vai nos acompanhando aí. Tá. Isso aqui foi feito pela Elisa, na verdade,
E eu só sistematizei, né, Elisa? Muito obrigado, mas o mérito é todo seu. Não vou, não vou apropriar-me da De sua... jeito nenhum, professor. A minha experiência é só assim, de saber o que cai e o que não cai. Por isso que eu perguntei para o senhor, porque tem 4 hipóteses, né, de desapropriação que são diferentes, que tem pagamento adiantado, né, pagamento em dinheiro, em título da dívida pública, e também tem o prazo de resgate de 10 anos, de 20 anos, né? Vamos passando aqui pelas hipóteses, que elas são muito importantes. Recebeu, Fernanda? Sim. Então, Obrigada. vamos lá. O artigo... Aqui a gente já está tendo já bastante material. Artigo Ótimo. 524. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos na Constituição. Quais seriam estes casos? Vamos lá para a hipótese segunda, do artigo 182. Isso aqui são hipóteses de desapropriação. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 3º. Vai seguindo aí na Constituição. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, vamos só marcando aqui. Lei. Então, temos o artigo 5º, o 24. Ela vai dizer lei, desapropriação, a desapropriação, necessidade ou utilidade pública, desapropriação. Então, pode ser por necessidade, utilidade, interesse social, justa e prévia indenização em dinheiro. Justa, prévia indenização em dinheiro. Essa aqui é a que eu intitulei como sendo a primeira hipótese. A segunda hipótese, a do artigo 182. Artigo 182, parágrafo 3º, que são as desapropriações, como elas se dão, as desapropriações de imóveis urbanos. Imóveis urbanos. Como são essas desapropriações de imóveis urbanos? A mesma coisa. Justa e prévia indenização em dinheiro. A hipótese terceira. Estão seguindo aí? Estão todos juntos? A política de desenvolvimento urbano, também eu vou repetir o caput, mas eu vou agora me reportar ao parágrafo 4º, que vai tratar daquela situação de faculta-se ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, é o IPTU progressivo. Faculta-se, é o parágrafo que trata do IPTU progressivo, faculta-se ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para aquela área incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado, não utilizado, que promova o adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento, edificação compulsórios, o IPTU progressivo e o 3, artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3, desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado. Então, essa hipótese aqui, ela não é uma mera desapropriação de imóvel urbano, mas seria uma desapropriação, em 3 situações. O solo urbano, quando não houver não edificado,
quando ele não estiver edificado, quando ele estiver subutilizado, ou então quando ele não estiver utilizado. Não utilizado. Então, são essas 3 situações. Primeiro, vamos fazer o parcelamento, edificação compulsórios. Depois nós vamos falar sobre o IPTU progressivo no tempo. E, por fim, a desapropriação. E essa desapropriação, ela implica em pagamento. E esse pagamento será em dinheiro? Não, em títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública de emissão, cuja emissão tenha sido aprovada previamente pelo Senado. Emissão prévia pelo Senado. Então, o 182, nós temos uma hipótese tratada no parágrafo 3º, desapropriação de imóvel urbano. E também temos uma outra que é uma desapropriação, mas uma desapropriação com determinados pressupostos. A hipótese que nós trazemos no artigo 4º é a desapropriação pela União por atendendo, buscando-se o interesse social, com fins a atender o interesse social. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Então, aqui é a União, é o rural, reforma agrária. Reforma agrária. O rural, então, a União vai desapropriar o imóvel rural para fins de reforma agrária, que não esteja cumprindo, aí tem que se atender estes pressupostos, né? Estes requisitos. Como vai ser? O pagamento justa em título da dívida agrária, que vai ter um pagamento também, mas vai ser títulos da dívida agrária. Eu vou chamar de título da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis pelo prazo de 20 anos. Esse é de 20 anos, Elisa. 20 anos. A partir do 2º ano de sua emissão. E, por fim, o artigo 5º, a hipótese 5ª, as propriedades rurais são, na verdade, aquela situação dos psicotrópicos, né? E trabalho escravo. As rurais e urbanas, então, isso aqui eu acredito que é a hipótese que é conhecida doutrinariamente como confisco, né? Que eles falam confisco, né? Foi confiscado, né? Mas elas, as propriedades, mas a palavra que é utilizada pela lei, pela Constituição, é expropriado. Então, os rurais, nas 2 situações, culturas ilegais, trabalho escravo, serão expropriadas, e elas terão um determinado destino, expropriadas, e destinadas à reforma agrária e também a programas de habitação popular. Reforma agrária, programa de habitação popular, sem qualquer indenização. Nessa hipótese aqui não há que se falar em indenização. Não há que se falar em indenização. Sem qualquer indenização proprietária, sem prejuízo de outras sanções. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado. Aí já é outra situação. E reverterá a fundo especial com destinação específica. Então, são essas as situações.
Aqui nós tratamos isso aqui na nossa aula 5. Professor, só aquela de desapropriação do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, é indenização prévia ou não? Eu acho que não, né? Olha, não. A emissão é prévia, mas a indenização é posterior. Posterior, tá, obrigada. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Os títulos são previamente emitidos mediante aprovação do Senado. Esse 3, ele tem o pagamento de 10 anos, esse aqui que você falou. Este é de 10, o da reforma agrária, aqui é perigoso, aqui é 10. Foi bom você ter mencionado isso. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade, interesse ou utilidade pública mediante indenização em dinheiro de título da dívida pública? Não. Justa e prévia indenização em dinheiro. Falso. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por... Letra C. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos na Constituição? Correto? Correto. A pequena e média propriedade rural, definidas em lei e trabalhadas pela família ou por meeiros, não serão objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva e seu desenvolvimento será financiado pelo poder público. Isso está errado. É o 26. O que diz o 26? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não tem a palavra meeiro, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades, de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, é o 26. 26, vamos marcar aí o 26. Letra E. A pequena propriedade rural, definida em lei e trabalhada pela família, poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva se o seu desenvolvimento for financiado pelo poder público. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, nada disso. 12. Nos termos da Constituição Federal, entre outros, está assegurado entre os direitos e garantias fundamentais a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania na forma da lei e das ações de habeas corpus e habeas data. Isso é verdade. O habeas corpus e o habeas data são gratuitos e também aquelas são gratuitas não um instrumento, mas os atos que são necessários à cidadania. Então, aqui nós estamos no 77. É o 77. São gratuitas as ações de HC e habeas data. 77. São gratuitas as ações de HC e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, sabendo que o habeas data, para assegurar o conhecimento de informações, nos termos do 72, conceder-se-á a que se presta o habeas data, a que se presta o habeas data. Bem, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, o processo sigiloso, judicial ou administrativo, e ainda nós temos aquela outra hipótese do inciso 3, quando se quiser justificar perante algum cadastro uma informação do impetrante que é contestada na lei do habeas data. Então, letra A, correto. A todos no âmbito judicial e administrativo, a pouca duração
do processo e sua célere tramitação, não, razoável, a sua razoável. Então, vamos lá. O 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 78, vão marcando aí. Aos que comprovarem insuficiência de recursos, que o Estado poderá prestar assistência jurídica parcial. Não, isso é falso. É o 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aos condenados por erro judiciário, a indenização do Estado, excetuado aqueles que ficarem presos além do tempo fixado na sentença. Não, inclusive estes. É o 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. É o 75. E, já que estamos aqui com a mão na massa, o 76 diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento, a certidão de óbito e também, né, a primeira certidão. Então, já vamos, isso aqui é do nosso dia a dia. Isso é verdade. 76. Professor, só que lá na lei de registros públicos é diferente, não é? Não, o registro de nascimento e o de óbito, ele fala o seguinte, é porque ele fala o seguinte, são duas coisas. Você observa que na letra A ele fala o registro de nascimento, mas o de óbito também, o registro de óbito. E a primeira certidão, tanto do nascimento quanto do óbito. O que ele falou, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. É o artigo 30 da 6.015. Você está com ela aí em mãos? Eu estou. Então, lê, por favor. Tá. Então, é o artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Aí, no parágrafo 1º, os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Exato. Então, a primeira, ela é sempre gratuita. Aqui, no inciso 76, ele diz menos que deveria dizer, porque ele diz que só o registro civil de nascimento, mas o registro, que é o que a lei chama de assento de óbito, né? Inclusive, isso não fere a proporcionalidade, já foi julgado. Você concorda que há aí uma brecha, e foi essa brecha que foi utilizada aí para se questionar a gratuidade do registro de óbito? Você concorda? Concordo, professor. E aí tem uma penalidade que agora eu não lembro, mas que tem que pagar 7 vezes, não é isso? Para quem? Para o registrador que desobedecer isso? Eu não me lembro dessa parte no RCPN especificamente, que é a parte que eu menos domino, Elisa. Mas é o seguinte, o registro de nascimento e o registro de óbito, eles são gratuitos. Primeiro ponto. A primeira certidão, que é o que nós falamos aí, que provém deste assento, a primeira emitida desse assento, elas são gratuitas para todos. Mas as seguintes, só mesmo para os reconhecidamente pobres. E aí a aferição é só por declaração, né, professor? Exatamente. Agora a sanção pelo descumprimento da gratuidade pelo oficial, isso aí é a perda da ação. Isso vai depender isso é grave.
Isso é grave, mas agora eu não me recordo especificamente qual seria a É sanção. porque lá na 8935, professor, naquele capítulo 8º que fala da extinção da delegação, extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por 1. Morte, 2. Aposentadoria facultativa, 3. Invalidez, Invalidez. 4. Renúncia, 5. Perda, nos termos do artigo 35. E 6. Descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9534, de 10 de dezembro de 97. Exatamente. Uhum. Então, é isso, né? A perda, exatamente. Obrigado, Elisa. Essa lei, Elisa, é a Lei 9.534, né? Artigo 8º. Morte, Professor, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia, perda e descumprimento da gratuidade. Uhum. Professor, e aí lá na Lei 6.015, o parágrafo 3º-A é que fala comprovado descumprimento pelos oficiais do registro civil de pessoas naturais do disposto no caput, que é de observar a gratuidade, né? Aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei 8935. Aí, 3º-B, esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificado novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39, que é a perda da delegação. Uhum. É isso, então. Exatamente. E não pode colocar na certidão que é gratuito, né? Ah, não, de forma alguma. Letra E. Que os direitos e garantias expressos nessa Constituição excluem outros decorrentes. Não, pelo contrário. Não excluem outros. Parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 13. Considerando que a Constituição Federal dispõe que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o RCPN, o Registro Civil, perdão, de Nascimento e a certidão de óbito, essa questão é importantíssima agora, hein? É da VUNESP, da remoção ao último concurso do Rio Grande do Sul. E a certidão de óbito, é correto afirmar nessa matéria que estaria em consonância com o texto constitucional a seguinte norma. A lei federal que estabelece normas gerais, regulamentando o direito à gratuidade dos referidos registros, exigindo a comprovação documental da condição de pobreza, impondo taxa para a obtenção, isso é falso. Nos termos do artigo 30. Letra A, falsa. B, 30 da 6.015, que nós acabamos de ler. Você entendeu, Elisa, então, que o inciso 76, ele tem aí, é óbvio, né? Você não vai exigir do constituinte, né? Dos constituintes ali, o conhecimento, né? Do direito notarial e registral, nas suas minúcias, na técnica notarial e registral. O que ele quer dizer é o seguinte: registro, nascimento e óbito, gratuito. Primeira certidão para todo mundo também é gratuita. Se houve o descumprimento reiterado, é o descumprimento reiterado, não é confirmado, documentado. A palavra que ele usa é a palavra documentado, né? Nos termos do artigo 8º da Lei 8935. E aí, você vai perder a delegação, extingue-se a delegação. B. A lei federal que estabelece normas gerais regulamentando o direito das pessoas pobres a efetivarem esses registros e a obtenção de suas respectivas certidões, exigindo que a pobreza seja documentalmente comprovada, falso. E bem, não é bem a lei federal que vai definir, que regulamenta sim esse direito, mas isso é estranho dizer isso, né? Porque nós temos aí a Constituição, né? É que a Constituição, professor, eu acho que o que ela não fala é da primeira certidão, né? São gratuitos o registro. Ela fala só do ato registrário, né? Mas aí a gente tem que conjugar com aquele
77, né, que o senhor falou, que era gratuidade do habeas corpus, habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania. Exato. E aí a gente tem que ir para aquela lei mesmo, né? Não tem como. Para a lei 8935, porque lá é que está mais bem, ou a lei 6.015, né? Ambas, né? Uhum. Adiante. C. Essa é a resposta correta, Elisa. Lei federal que estabelece normas gerais, ampliando o direito à gratuidade dos referidos registros, bem como a primeira certidão a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros, independentemente de sua condição ou situação econômica. Então, esse inciso, ele bota, né? Ele coloca, vamos colocar dessa maneira, desculpa a informalidade, um ponto final aí nessa questão. Isso aqui é um entendimento assentado. Não fica bom? Letra D, a lei estadual que estabelece normas gerais a partir da lei federal vigente, regulamentando o direito das pessoas pobres a efetivar esse registro, bem como... Não. Lei federal, falso. Lei estadual que, amparada em norma geral, federal, regulamenta o direito das pessoas efetivar esses registros, bem como a obtenção das respectivas certidões. Não. É a lei federal que estabelece normas gerais, ampliando o direito à gratuidade dos referidos registros. Além do mais, nós temos que nos reportar, Elisa, a ADC número 5 do Distrito Federal. Vamos lá. ADC 5 do DF. Ação declaratória do Distrito Federal. Isso aqui é importantíssimo, ó. Vou compartilhar aqui com os senhores. Essa DC 2007, Declaração de Constitucionalidade, Atividade Notarial, Natureza, Lei 9.534, de 97. Lei 9.534. Registros públicos. Peraí, deixa eu me localizar essa lei aqui. Não. 9.534, registros públicos, atos relacionados ao exercício... Tem uma coisa errada aqui, só um minutinho. Só para eu voltar aqui. Essa lei aqui. Ah, tá. É porque é o seguinte, calma, a gente já vai ficando maluco. Por quê? Eu tô achando esse número equivocado. Mas é porque é isso aqui, pessoal. Vou compartilhar com vocês. Essa ADC, ela diz respeito à Lei 9.534. 9.534. Essa Lei 9.534, ela vai tratar da inserção do artigo 30, que passa, da 6.015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Ela veio em 97. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Os reconhecimentos, vocês estão acompanhando aqui na tela? Estão vendo a lei?
Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado, ou a pedido, ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal. Essa é a Lei 9.534, que não se confunde com a Lei 8.935, que é a nossa lei que regulamenta o artigo 236 e que dispõe sobre os serviços notariais e registrais. É porque a 8.934 é aquela lei que vai tratar das juntas, se lembram? Então, eu estou vendo aqui, o final é o mesmo, 8.934, 34, eu estou achando isso, está estranho. Então, a 9.534, ela insere, ela dá nova redação ao artigo 30. E o ADC, ela vem justamente para declarar a constitucionalidade desse artigo 30 da Lei 6.015. Declaração de constitucionalidade, atividade notarial, natureza, lei, registros públicos. A atividade, princípio da proporcionalidade, violação não observada. Não se viola o princípio da proporcionalidade. Isso aqui causou aí um rebu, vocês sabem disso, né? Porque isso fez com que o rendimento aí dos RCPNs aí caísse drasticamente. A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeito-se a um regime de direito público. Vocês têm que saber esses fundamentos para justificar a constitucionalidade do artigo 30 da Lei 6.015. Primeiro, embora seja análogo, sujeita-se ao regime de direito público. Não ofende o princípio da proporcionalidade uma lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição do registro civil de nascimento, não bem do registro, né, da certidão, né, pertinente ao registro, e da certidão de óbito. A expedição é estranho, você não expede o registro. Então vamos falar melhor. Vamos corrigir o voto do ministro Nelson Jobim, que está equivocado. Pela feitura do registro, pelo assento, pela lavratura do assento do registro civil de nascimento e do registro de óbito, bem como pela expedição da primeira certidão, porque você não expede o registro, o assento de nascimento para lugar nenhum. Ele não é expedido. Então, você vai falar sobre isso. Correto? E aqui nós temos os... Professor, então a Constituição colocou gratuidade só para os reconhecidamente pobres. Aí veio a Lei 9534 e disse que era para todos. E foi questionado pela ação declaratória constitucional. Exatamente, perfeito, Elisa. Por essa ampliação. Como assim? Como vamos ampliar o direito? Bem, mas a gente não pode nos limitar assim ao restritivo da Constituição. A gente tem que fazer uma análise maior, correto? Mas não é? Não são bons os argumentos? Então, é uma questão de... Aí você, Elisa, você vai naquele ponto, ó, são gratuitas ou são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania. Ótimo. Estamos conversando. Professor, só mais uma ampliação da gratuidade que foi feita pelo Código de Processo Civil de 2015, né, em vigor desde 18 de março de 2016, que fala no artigo 98, parágrafo 1º, que a gratuidade da justiça, aqueles que forem pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei, inciso 9º, extensível aos emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetividade da decisão judicial ou à continuidade do processo. Mais um, né? Essa questão são questões assim polêmicas. Mas ficou bem claro, né? A questão da ADC, a questão da inserção do artigo 30, a questão da ampliação do espectro protetivo trazido pelo artigo 5º e pelo questionamento dos argumentos e os argumentos expendidos para se questionar a constitucionalidade deste dispositivo. E foi julgado correto, em consonância com a Constituição da República. Vamos para a questão 14. No tocante ao direito fundamental à privacidade, na hipótese de um delegado de polícia no inquérito policial obter informações sobre ativos financeiros, olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Bem interessante isso. Porque essa prova foi a prova da VUNESP de provimento. E olha só o que caiu. No tocante ao direito fundamental à privacidade, na hipótese de um delegado de polícia, no inquérito policial, obter informações sobre ativos financeiros de um investigado e compartilhar estes dados bancários com a Receita Federal, solicitando que esta apure aspectos da vida tributária do investigado, mas que não se relacionam com o crime que está sendo apurado no referido inquérito, é correto afirmar. Nós temos que ter em mente dois dispositivos para analisarmos essa questão. O primeiro é o artigo 6º da Lei Complementar 105 e o artigo 15 da Lei 12.850/13. Nós temos o informativo do STF, que é o informativo 815, que vai desenvolver este argumento. A resposta para essa questão é a letra E. Já vamos partir do pressuposto já vamos partir da resposta correta. Não poderiam os dados bancários do investigado, no caso, ser compartilhados com a Receita Federal, ainda que a quebra do sigilo bancário tenha sido judicialmente autorizada pela autoridade competente. Então, vamos ver o informativo 815 do STF. Eu peço aí que vocês tenham. E vamos lá analisar um informativo de 2016. Sigilo e fiscalização tributária. Sigilo e fiscalização tributária. Vamos ler aqui. Eu vou compartilhar com vocês isso aqui, o que diz o informativo. Estamos juntos. O plenário, em conclusão de julgamento, por maioria, reputou improcedentes os pedidos formulados em ADI ajuizadas em fase das normas federais que possibilitam a utilização por parte da fiscalização tributária de dados bancários e fiscais acobertados por sigilo constitucional sem a intermediação do Poder Judiciário. Então, temos vários. Temos a Lei Complementar 104/2001, é o artigo 1º, temos a Lei Complementar 105/2001, é o artigo 1º, parágrafo 3º e 4º, o artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 5º e artigo 6º, o decreto 3724 e o decreto 4489. Professor, desculpe interromper, mas isso não caiu no julgamento agora do final do ano passado a respeito do compartilhamento das informações bancárias e de natureza sigilosa e tributárias? Você tem um informativo mais recente, é isso que você está me dizendo? Não, eu só me lembro do teor do julgamento, mas vagamente, que foi o caso que até o senador pegou carona nele.
a respeito de lavagem de dinheiro, lembra? Agora do final do ano. Você acha que tem a ver com aquele provimento do CNJ? Eu acho que caiu. Eu acho que isso daí caiu. Eles podem compartilhar agora. Isso não significa violação do sigilo constitucional. Você se lembra disso em detalhes? Não, o que eu lembro é especificamente isso, porque a prova foi em agosto. É do provimento 88 que o professor está falando. É por causa disso, essa informação? Você diz, pacote anticrime? Não, você diz respeito agora, recentíssimo? Se caiu por isso. Entendi. Você está falando que se caiu, quer dizer que, na verdade, não que caiu o nome na prova. Isso não se subsiste mais. Isso, devido ao provimento 88 do CNJ, seria isso? Elisa, eu não sei te falar. Eu acho, professor, que na época era essa a resposta, mas eu acho que agora mudou. Tá. Mas eu não tenho certeza também não, porque foi o caso do senador Flávio Bolsonaro, que pegou uma carona num julgamento, ele pediu alguma coisa em habeas corpus para o Supremo e pegou uma carona que não tinha nada a ver, inclusive, a questão dele, mas para ver se podia ter sido compartilhado o dado bancário dele com a Receita e o Ministério Público. Peraí, deixa eu entrar aqui, Elisa. Teve isso mesmo, agora eu estou lembrando. Vamos ver se tem alguma coisa mais recente aqui. Então, os dados podem ser compartilhados. Aqui, Elisa, temos um posicionamento aqui. É possível compartilhamento sem autorização judicial dos relatórios de inteligência financeira e do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com a Polícia e o Ministério Público? Vamos lá. Isso aqui, peraí, vamos compartilhar isso aqui. Compartilhar. Isso está no Dizer o Direito. Foi bom você ter tocado nesse assunto. É possível que o fisco requisite das instituições financeiras informações bancárias sobre os contribuintes sem intervenção do Poder Judiciário? Aí vamos lá. Primeira tese. O sigilo bancário é protegido pela Constituição. No artigo 5º, são invioláveis a intimidade. No artigo 12, inciso 12, no artigo 5º, inciso 10º, 12º, 12. É inviolável o sigilo das comunicações de dados. Esse é o fundamento para o sigilo do sigilo bancário. O legislador infraconstitucional, na Lei Complementar 105, diz o seguinte: as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. No parágrafo 1º, o legislador elenca que são consideradas instituições financeiras. Elenca quem são as instituições financeiras. A lista é extensa. Para que haja acesso aos dados bancários, quebra do sigilo, é necessária autorização judicial? Aí temos regra, sim. Regra geral, sim. Em regra, para que se tenha acesso aos dados bancários de uma pessoa, é necessário prévia autorização judicial, por se tratar de verdadeira cláusula de reserva de jurisdição. Então, e no caso do fisco, a administração tributária, a Receita pode requisitar sem autorização informações bancárias das instituições financeiras? Sim, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar. O artigo 6º afirma que as autoridades, os agentes fiscais tributários, eles podem ter acesso às movimentações bancárias, mesmo sem autorização judicial, desde que exista um processo administrativo instaurado, um procedimento fiscal em curso e essas informações sejam dispensáveis. Exemplo, então Samuel era sócio administrador de uma empresa, a Receita Federal instaurou um procedimento fiscal contra a sociedade empresária, sob a suspeita de que estaria havendo sonegação de tributos. No curso do procedimento, a Receita, sem autorização judicial, requisitou diretamente do banco os extratos com as movimentações bancárias da pessoa jurídica. A Receita fundamentou-se no artigo 6º da 105. De posse dos extratos, o fisco constatou que realmente houve sonegação de tributos e, por conta disso, autuou a pessoa jurídica e fez a constituição definitiva do crédito tributário. Tudo bem, entendi que a lei prevê essa possibilidade, mas tal previsão é constitucional?
É esse artigo 6º que autoriza o fisco. 2016, Elisa. Isso foi de 2019. Enfim. Sim, em 2016, que foi exatamente o informativo que eu estava a mencionar para você, o STF decidiu que o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001 é constitucional, desde que se tenha atendido os pressupostos. Mas não representa uma quebra do sigilo? Não. O STF entendeu que isso aqui é recentíssimo, isso é de 19 de dezembro do ano passado. A não ser que agora, no final do ano e no início de janeiro, tenha mudado o entendimento. Mas eu acho que agora esse entendimento está bacana. O STF... Mas então a polícia, qual que era a questão, professor? Quem que podia compartilhar na questão? Era a polícia? O caso que é diferente. O caso o delegado de polícia no inquérito policial é diferente um pouco esse caso. Agora eu não sei te dizer especificamente para esse caso se houve uma alteração. Aqui no caso é o delegado. Ele quer informações e compartilhar esses dados com a Receita Federal. Não, aqui a gente está falando de outra coisa também, né? A gente está falando da Receita Federal que requisita dados bancários, né? Outros argumentos levantados pelos ministros para considerar o artigo 6º. A Receita Estadual e Municipal poderão requisitar dos bancos informações sobre movimentações bancárias? Sim. Então, até aí tudo bem. Então, assim, as autoridades e agentes fiscais tributários da União dos Estados, DF e municípios, eles podem requisitar diretamente das instituições financeiras. Essa possibilidade encontra-se no artigo 6º, que foi considerada constitucional. Isso porque essa previsão não se caracteriza como quebra, mas simplesmente transferência de sigilo. Mas os Estados-membros e municípios somente podem obter as informações previstas uma vez regulamentada a matéria de forma análoga ao decreto 3724, que é um decreto federal, observados os parâmetros. Pertinência... Agora é o seguinte, aqui é outra coisa, Elisa, outra coisa. É legítimo o compartilhamento dos dados obtidos pela Receita com o Ministério Público, mesmo sem autorização judicial? Em 2019, o debate sofreu um desdobramento, né? O debate foi agora o seguinte: é possível que as informações bancárias obtidas pelo fisco sem autorização judicial sejam compartilhadas com o Ministério Público para serem utilizadas em processos criminais? Aí o Samuel, que era sócio, aí vamos lá no resumo, né? Desde 2016, não havia mais dúvidas de que o fisco pode requisitar diretamente as informações bancárias. Ok. A dúvida, como já dito, era a seguinte: esses dados podem ser compartilhados com o Ministério Público ou com o delegado para serem utilizados em processos criminais? Sim. Em 2019, a STF pacificou que é legítimo que a Receita Federal... agora o problema é que não é com o Ministério Público, aqui é com o delegado. E a questão também é delegado. A questão aqui é com o delegado, com o Ministério Público, sim. Essa questão é muito difícil. Então, com o delegado não pode, com o Ministério Com o delegado Público. não, com o Ministério Público, sim. Então, era isso, professor. É porque Pronto. eu não sabia se no julgamento agora, no final do ano, tinha sido porque era a respeito do papel do COAF, né? Se o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, podia compartilhar com o Ministério Público as informações, né? Pode. O STF pacificou que é legítimo que a Receita Federal compartilhe o procedimento fiscalizatório que ela realizou para apuração do débito tributário com órgãos de persecução penal para fins criminais. Polícia Federal, Ministério Público. Aí, ele colocou Polícia Federal, mas olha que interessante. A questão, ela colocou como errado, como delegado então, professor, agora seria possível compartilhamento. Não, nos termos da questão... pois é. Não, mas eu acho que essa professor, questão... peraí, essa questão foi antes da... Teve uma lei chamada... Essa lei, que é a 13974, de 7 de janeiro de 2020, que foi aqui o que o Senado aprovou, né? Que eles converteram uma medida provisória
que era a medida provisória 893, que rebatizava o COAF de UIF, de Unidade de Inteligência Financeira, e esvaziava as prerrogativas lá do COAF, né, que virou o IFE. Aí o Senado aprovou essa medida provisória e a converteu em lei, mas manteve o atrelamento, aprovou o atrelamento do órgão ao Banco Central, mas manteve o nome original, COAF. Então, eu acho que agora essa questão seria dada como certa, o compartilhamento entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Porque a Polícia Federal é órgão investigatório, né? Qual que é a lei, Elisa, por favor? É a Lei 13.974. 2020. Qual que é o artigo? Não, professor, eu que acho, porque essa lei, e tem uma outra lei que o Brasil assinou em março do ano passado, em 8 de março, que é sobre lavagem de dinheiro, que é sobre o congelamento, a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades investigadas acusadas de terrorismo. Aí tem a ver com lavagem de dinheiro também, que é a 13.810. Por isso que eu acho que essa questão agora estaria errada, professor. Essa questão... São duas leis. Essa lei 13.810, de março de 2019, e essa 13.974, de janeiro de 2020. Eu acho que elas vão permitir a comunicação de todos eles, da Polícia Federal, que é o órgão investigativo, investigatório, do Ministério Público, da Receita, porque senão eles não podem compartilhar dados. Tem que ter em curso uma investigação ou um processo administrativo. Não é isso que fala a lei de 2016? Não, isso aí foram as teses adotadas para se constituir, para se declarar a constitucionalidade daquela lei de 2001. Agora, especificamente, o que diz a lei de 2001, eu não posso, porque, enfim, eu vou ser sincero, esse tema, para mim, eu não sou capaz de opinar, Elisa. Não tem problema, professor. É que eu escrevi sobre lavagem de dinheiro agora até o dia 10 de janeiro, o senhor lembra? Por isso que eu acabei vendo, é muito difícil essa matéria. Não é uma dificuldade da gente, mas é que, como teve o caso do senador Flávio Bolsonaro, a matéria tomou uma proporção muito grande, a repercussão política foi muito grande. E aí teve esse julgamento se era possível compartilhamento, se isso seria invasão, né, violação do sigilo bancário, tudo isso. Mas eu acredito, professor, que agora a polícia possa, desde que instaurada uma investigação, um inquérito policial, né, ou um processo administrativo, eles podem compartilhar. Elisa... Senão o Ministério não pode, o Ministério Público não pode fazer investigação, ou a Receita Federal também não vai poder produzir a informação que o delegado precisa. Elisa, esse informativo, ele tem mais ou menos ele tem 12 páginas. Eu vou pedir vênias, eu vou me inteirar um pouco mais dessa situação, desse caso, e aí a gente pode voltar a discutir isso na próxima aula. Podemos, claro. Professor, essa é uma matéria muito difícil mesmo, eu acho. Porque isso aqui, bem, a resposta não poderia os dados bancários investigados no caso ser compartilhado com a Receita Federal, ainda que a quebra tenha sido judicialmente autorizada pela autoridade competente. Mas, enfim, a gente tem que discutir, eu tenho que ler essa discussão para acompanhar todo o desenrolar dela, que já vem desde 2001, para, enfim, tentar formular um entendimento. Tudo bem? Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta daqui a pouco, tá bom? E aí, foi academia, professor? Já estamos gravando, hein? Então, agora eu voltei à minha atividade física, eu vou ficar bem.
Questão 15. Essa 14 vamos deixar marcada para nós estudarmos esse tema com mais profundidade. Questão 15. Ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal garante o direito à propriedade e assegura sua função social, princípios repetidos na ordem econômica e financeira. Dessa forma, é correto afirmar que, aí nós temos aqui, o direito à propriedade absoluto e liberal, isso é falso. A função social da propriedade exige do proprietário uma conduta em prol dos interesses de seu titular. Não é bem isso a função social. Ela tem que ser interesses, na verdade, sociais. Ainda que sejam interesses econômicos, mas os interesses sociais. Letra C, artigo 5º, a gente começa no artigo 5º, 23, né? Artigo 5º. A propriedade atenderá à sua função social. A sua função social. A propriedade atenderá à sua função social. A função social não tem a ver com socialismo, não. Isso o professor Nelson Rosenwald ele fala bem no livro dele. Tem a ver com o direito à propriedade, ele cumprir os seus desígnios, né, de ter uma propriedade produtiva. Não é só o direito em si, mas ele deve ter uma produção, ele deve ter um sentido. O direito não é só uma relação indivíduo-coisa, ele é maior que isso. Ok? A propriedade urbana é facultada a atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor para cumprir sua função social. Nós temos aqui o artigo 182. A política... vamos lá, no artigo 182. Melhor lendo aqui. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É facultado? Não, não é facultado. Ele é obrigatório. O plano diretor aprovado pela Câmara... 182, vamos seguindo aí, ainda a política urbana. Esses pontos finais aqui, eles são muito exigidos, hein? O plano diretor aprovado pela Câmara, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão. A propriedade urbana cumpre sua função quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 3º, nós já falamos. As apropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor. A propriedade rural escolherá atender à utilização adequada dos recursos naturais? Não, isso é falso. 184. Não é isso. Compete à União as apropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. O orçamento fixará anualmente o volume total dos títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária. O direito, então, a propriedade rural escolherá atender à utilização adequada dos recursos naturais?
Não é isso. Professor, é que os critérios do cumprimento da função social 186. do imóvel rural, 186, os quatro incisos, né? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente esse critério é um critério jurídico, na verdade, né? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Eu gostaria muito que vocês estudassem esses dois pontos aí com afinco. Embora nós estejamos terminando, vamos partir para uma outra etapa, mas isso aqui é extremamente importante. Função social é cumprida quando a propriedade rural atende, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ótimo. A política 187 será planejada e executada na forma da lei, com a participação do setor de produção, etc. O direito à propriedade é relativo e condicionado ao atendimento de sua função social. Perfeito. É a letra E. É a letra E. Então, essa temática ela envolve, né, tanto o artigo 5º, como essa parte a partir do artigo 182 e a partir do 184, né? E vem sendo muito exigido aí nas provas da VUNESP. 16. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal veda o uso da prova obtida ilicitamente nos processos judiciais. Nessa temática, é correto afirmar que essa proteção não alcança a recusa do réu em fornecer material para exame de DNA, quando essencial e indispensável para a solução do processo judicial. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, tem uma súmula, que é a súmula 301 do STJ. Vamos lá. O posicionamento dessa Corte é no sentido de que a recusa injustificada à realização do exame de DNA contribui para a presunção de veracidade das alegações da inicial quanto à paternidade. Essa proteção não alcança... Eu não entendi essa letra A, essa C. Eu não entendo isso. Vamos adiante. A resposta não é essa, mas eu não entendo isso. Essa proteção não alcança a recusa do réu em fornecer material. Bem, o réu ele não é obrigado, né, assim, a fornecer material. Você não pode furar o réu para poder extrair o sangue. O que acontece é que as pessoas, o copo que ele bebe, eles buscam. Eu nem sei até que ponto isso seria lícito ou ilícito, enfim. Eu vou mais além, eu acho que, não sei, como eu também, mais uma vez, não sou capaz de opinar, porque essas matérias de processo penal e de prova, eu acho isso complexo. Eu não acompanho essa temática está bem por fora aí do meu objeto de estudo. A prova ilícita em favor do réu pode ser admitida, segundo jurisprudência do STF, que entende que os direitos fundamentais vinculam apenas o Estado e não os particulares. Não. O Estado e os particulares. A prova ilícita ela pode favorecer o réu, sim. Isso eu sei. Tudo bem. Letra C. Não se considera ilícita a busca e apreensão realizada sem mandado em escritórios comerciais ou no local de trabalho,
Não, pelo contrário, nós falamos que o domicílio ele sofreu uma mutação constitucional, então nós temos aí uma extensão do conteúdo e do alcance do domicílio, né? Nós falamos sobre isso nas nossas aulas pretéritas. A letra A eu não saberia responder. A letra D é, de fato, a resposta. É lícita a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental, ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação, feita por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento dos demais. Pessoal, gravação, a própria pessoa é que faz. Então, a Elisa vai fazer a gravação da conversa dela com a pessoa, com o estelionatário. A gravação é a própria pessoa que faz. A escuta eu faço, mas a Elisa está ciente. Então, ela me contrata para que eu faça a escuta da conversa dela com o estelionatário. E a interceptação é quando tem-se, sem o conhecimento da Elisa e do estelionatário, o estelionatário teria interesse de fazer a gravação só mesmo a Elisa. Não tem ninguém dos polos, então a gente há essas nuances. Gravação eu mesmo faço. A escuta eu faço, mas a Elisa está ciente. A interceptação, nenhum dos interlocutores está ciente. Então, vamos aí para a letra D, que é a resposta. Essa proteção não alcança a recusa do réu a fornecer material? Não faz o menor sentido isso. O português, eu não consigo entender esse português. Você tem alguma solução para isso, Elisa? Também não dá para entender, porque é essa proteção do sigilo, não é, professor? Essa proteção não alcança a recusa do réu em fornecer... Mas a súmula 301, ela fala que não alcança porque o réu que se recusar, ele vai ser relativamente considerado pai, não é? Foi o caso daquele vice-presidente, José de Alencar? Não é bem isso, mas ela afirma uma presunção. De paternidade, né? De foi paternidade. O que aconteceu com José de Alencar, não foi, professor? Foi, mas aquela moça é filha. Então, ela é filha, mas ele não quis fazer o exame, né? Não, né? Isso é um absurdo. Adiante. 17. A respeito das associações, fácil. Então, vamos lá para o artigo 18, 19 e 20. A criação de associações, e na forma de lei a de cooperativa, independe... Se tem uma coisa que eu adoro é quando a chuva está chegando. Vocês estão ouvindo as trovoadas? Eu acho ótimo. Você não gosta? Tem medo, Elisa? Não, eu não estou ouvindo, mas eu adoro. Eu adoro a chuva chegando. Eu gosto também. 18. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Dissolvida, trânsito em julgado, atividades suspensas. Não é necessário trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. A sua criação depende de autorização do executivo? Falso. Não podem ser compulsoriamente dissolvidas, ainda que por trânsito em julgado? Não. Compulsoriamente dissolvida, trânsito em julgado. Falso. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado? 20. Inciso 20. A suspensão de suas atividades depende de trânsito em julgado? Não. As atividades podem ser por decisão judicial. É permitida a interferência estatal em seu funcionamento? É permitida a interferência estatal? Não, não é permitida. 17, fácil, letra C. 18. Conforme a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos individuais e coletivos, é correto afirmar a respeito das associações que, outra de associação, hein? É plena liberdade, agora já são outros fundamentos, né?
21, 18, 20. Não, o professor, 17 é C, não? 17 letra C. Ah, tá. É letra C, marquei letra C. 18. Conforme a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos individuais e coletivos, é correto afirmar a respeito das associações que é plena liberdade de associação para fins lícitos, dependendo da sua criação, autorização do poder público. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E aí nós conjugamos com 18 a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Letra P. As associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial. A suspensão não se exige, é a dissolução que exige-se como diz? O trânsito em julgado. As entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Falso. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O 23, o 22 é garantido. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aí nós temos aquela questão do mandado de segurança. Refresca minha memória, Elisa, eu estou meio... É a súmula 629 do Supremo Tribunal Federal. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Só isso? Ok, é isso mesmo. É o mandado de segurança coletivo, ponto. Letra D. A criação de cooperativas na forma da lei independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ok. Qual o fundamento? É o 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, exceto se for estabelecida a contribuição obrigatória a ser descontada do trabalhador. Não existe isso. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ana Clara, mulher negra com 18 anos, ok, 18, letra D. 19. Ana Clara, mulher negra com 18 anos, vem sendo impedida pelos pais de frequentar o terreiro de Umbanda, onde auxilia nos trabalhos ali realizados como forma de professar sua fé. Considerando essa situação específica e os direitos e garantias individuais expressos na Constituição, assinale a alternativa que assegura o direito de Ana Clara. É o fundamento do artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Os outros não dizem respeito a nada disso. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece entre os direitos e deveres individuais e coletivos que, esse aqui é importante, letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização anterior sobre dano. É o 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização anterior se houver dano. A criação de associações na forma da lei de cooperativa independem de autorização. É o 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ótimo.
As entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente? 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, condicionada à licença prévia. É o nono, inciso 9. Inciso 9. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva será facultada e condicionada à disponibilidade orçamentária, independentemente de lei. É o 8º. Ninguém será privado, não é o 8º, não, é o 7º. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, nós já falamos aqui. Adiante, eu quero resolver pelo menos mais alguns exercícios a partir do 21, porque são simples os exercícios e vocês vão... É porque tem mais um aqui que eu quero ir a ele. Então, ó, voltando aqui, ó. Título 1. Qual que é o título 1? Dos princípios fundamentais. Então, dos princípios fundamentais, nós temos fundamentos, sociedivago. O artigo 1º, é isso que eu quero, todos com a Constituição. O artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E no 3? No 3 nós temos objetivos fundamentais, é o conga erga pro risco. Conga erga pro risco. Risco é raça, idade, sexo, cor e origem. Tem lá no mnemônico, você lembra? É muito bom, né? Aquelas perguntas são ótimas. E a República Federativa do Brasil, ela tem princípios, ela obedece a princípios, reger-se-á por princípios, certos princípios, às suas relações internacionais. Depois nós temos o título 2, dos direitos e garantias fundamentais, e o capítulo 1 é direitos e deveres individuais e coletivos. É o que nós estamos tratando aqui. Vamos aí para a questão 21. O texto constitucional de 88 ampliou liberdades, direitos e garantias individuais e consagrou as relações econômicas, políticas e sociais. Foi a partir dele que analfabetos e jovens de 16 a 17 anos tiveram direito ao voto. Além disso, a Carta reduziu a jornada semanal de trabalho de 48 horas para 44 e garantiu benefícios. Aí, vamos lá. Assinale a alternativa que se refere a direitos e garantias fundamentais, conforme expresso na Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato? Nós já sabemos que isso é falso. Não, sendo vedado o anonimato. Aqui não temos... eu não vou localizar aqui. É o inciso 4º. Inciso 4º é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, com exceção aos casos de crime contra a pátria e a autoridade. Também não. Se vocês... 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, nós temos aqui o 3 também. É plena liberdade de associação para fins lícitos, exceto em caso de flagrante disseminação de ódio, preconceito e contrária à ordem política e social do país. Não. Não é isso, não. Associação para fins lícitos vedada para fins paramilitares. Onde está? Não estou localizando aqui, mas é só isso. Era o 18, professor. Obrigado, Elisa. É 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, não é 17? Vedada de caráter paramilitar. Muito obrigado, Elisa. É garantido o direito de propriedade, exceção feita em casos
de interesse particular ou mesmo público e social sobre a terra. É o 22. É garantido o direito de propriedade. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. Eu só quero fazer a questão 23, tá? E aí nós vamos encerrar nossa aula, senão eu posso até cair aqui e perder a gravação. Ó, a 22, olha que incrível, repete a respeito dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A, historicidade, universalidade e ilimitabilidade? Não, limitabilidade, porque quando nós queremos dizer, nós utilizamos aquela expressão enumeração aberta, né? Enumeração aberta, os direitos fundamentais não são estanques, não podem ser reunidos. Então, essa o princípio, o outro princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais, né? Ótimo. B, letra A, não. A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares e o poder público dá-se o nome de eficácia externa? Não. Particulares e particulares. Já vimos isso. C, a teoria dos 4 status, o status positivo do indivíduo possui o poder de influenciar na formação ativo. Letra D, por afrontar o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição, é inconstitucional o dispositivo que proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a prática de proselitismo. Isso é verdade. Proselitismo é a prática de arrebanhar. E 23, é a questão que eu quero encerrar a nossa aula. As outras todas estão muito simples, é aquele esquema dos crimes inafiançáveis. Com base no que estabelece a Constituição Federal, o Estado brasileiro se submeteu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, o qual tem competência expressa para julgar os crimes. Quais são os crimes? É o artigo 5º, parágrafo 4º, que nós temos que ter em mente. O que diz o artigo 5º, parágrafo 4º? Ele diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Ótimo. Artigo 5º, parágrafo 4º. E o artigo 5º do Estatuto de Roma. O artigo 5º do Estatuto de Roma vai dizer que tem competência para, que é o GUGA, genocídio, humanidades, é o meu U, humanidade, guerra e de agressão. Genocídio, humanidade, guerra e agressão. Genocídio, humanidade, guerra e agressão. Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa aula por hoje, porque aqui está chovendo aos cântaros, né? Não é essa expressão? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, nossa, você do século passado, as suas expressões são antiquadas. Eu adoro essas, não é? Aos cântaros? Aos cântaros. Olha aqui, que chuva. Então, peraí, deixa eu encerrar aqui.